Olá, caros mestrandos do mestrado em Gestão de Recursos Humanos do Instituto Monitor Superior. Aqui João Mateus, sou o vosso professor de Gestão e Segurança e Saúde Ocupacional, ou Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, e o objetivo deste vídeo é explicar como é que se faz a atividade 31, que é esse o meu objetivo desta explicação. Então, vamos rodando, estou aqui a rodar aqui a nossa disciplina, GSSO, até à semana 4. Na semana, já estamos aqui, já passou, aqui a semana 4, continuamos com as atividades que já existiam, vamos mantê-las. Ou seja, a visualização do filme, a leitura dos textos, tudo isso é muito importante. E em relação à atividade 31, que é o grande objetivo aqui deste vídeo, que eu vos vou mostrar, que é fazer uma avaliação de risco na vossa empresa ou organização, que é uma análise extremamente valiosa e serve de base para a criação de um manual de gestão da segurança e saúde no trabalho. Esta ferramenta vai elaborar o que nós precisamos, que é um relatório de avaliação de riscos e um plano de ação para combater esses riscos. Então, vamos passar já de imediato à ferramenta. A ferramenta, clica-se aqui, há aqui um link, clica aqui para aceder à ferramenta Oira. A primeira coisa que nós temos que fazer é criar um registro. Porquê é que é importante criar um registro? É importante criar um registro porque, como esta avaliação de risco é morosa, é fácil, mas é morosa, eu não vou fazer logo tudo num dia. Então, se eu me registar, eu vou fazer isso, clico em registro e vou dar um endereço de e-mail, marco uma palavra-passe, seguinte, aqui, concordar e continuar. Então, inicio uma nova sessão com esta ferramenta. Devem ler o texto, todo o texto que acompanha cada explicação, cada quadro, mas o que eu estou a fazer aqui é iniciar uma nova sessão, que quer dizer, vou iniciar uma avaliação de risco. No fundo é o que isto quer dizer. Clico e vamos passar a um outro quadro. Eu, em vez de genérica, que é um nome que aparece por omissão, eu vou pôr o meu nome, João Mateus, e vocês irão pôr o vosso, João Mateus, e vou pôr aqui o nome da empresa. Pronto, ficou João Mateus, empresa Quebra-Canelas. E vocês inventam um nome, ou então desejavelmente fazem mesmo para a vossa empresa. Ok? Aqui eu inventei aqui o nome de uma empresa fictícia, só para explicar como é que isto se faz. Reparem que eu neste screen eu estou na preparação, há de haver identificação e avaliação, esta fase, há de haver a fase do plano de ação e a fase do relatório. Aqui o estado dá-me conta do estado em que eu estou, em cada fase. O que é que eu fiz até agora? Criei um registro com o e-mail e dei um nome. E agora vou clicar aqui no canto inferior direito, iniciar. Começa por um quadro em que diz que eu estou na fase de identificação e avaliação, ou seja, já passei esta fase de preparação, e eu vou responder a todos estes itens, desde o item 1 até o item 10, e posso adicionar riscos que eu tenho observado na minha empresa ou organização, mas que não estejam aqui especificados. Então, em qualquer altura eu posso imprimir o conteúdo da ferramenta. Vamos voltar aqui, daqui a pouco, e eu começo aqui, iniciar a identificação de perigos. Clico. E agora reparem, o que é que mudou? Mudou, eu estou aqui no ponto 1, e este quadro dá-me conta disso, que eu estou neste ponto 1. O que é este ponto 1? É organização de emergência, incluindo a prevenção e combate a incêndios. Sim, senhor. Então vamos fazer isso. A grande vantagem é que há ligações para a legislação correspondente à obrigatoriedade de ter estas medidas implementadas, e também tem ligações, cada item tem ligações úteis. Neste caso, o site da Proteção Civil. Seguinte. Fase seguinte, então, reparem, mudou aqui para 1.1. É onde eu estou.
plano de emergência, vias de evacuação, sinais de emergência, sinalética e iluminação de emergência. Leem isto, autoproteção, por aí fora. Podem ver aqui esta ligação. É um filme, este é uma série de filmes muito interessantes que está online. E fazem o seguinte. E agora é que vamos começar a responder àquelas perguntas do sim e não. Existe um plano de emergência interno? Vamos dizer que não existe. Não. E quando não existe um plano de emergência interno, eu vou ter que atribuir, para este risco, a prioridade, se é baixa, média ou elevada. Eu vou dizer que não existir um plano de emergência interno, ela vai ser elevada. E diz o que é um plano de emergência interno, quais são os objetivos e tem aqui todo um conjunto de ligações úteis em relação ao item que é o plano de emergência interno. Aqui em baixo, nos recursos, temos a referência para a legislação portuguesa, a legislação moçambicana anda muito dentro disto, e os comentários. Aqui poderão e deverão, eu valorizo isso, que façam comentários acerca de cada risco que vocês identificam para prevenir acidentes. Pronto. Isto é apenas um pequeno exemplo. E eu agora vou guardar e continuar. Guardar e continuar. Agora, pergunta. E reparem que eu passei para este, na navegação, eu tenho aqui 1.1.2. Estou aqui. Existem técnicos suficientes para dar resposta à emergência? Eu vou dizer, não, eu tenho poucos técnicos que digo que não. Então, se não há técnicos, qual é a prioridade deste risco? É elevada. Mais uma vez, tenho recursos e tenho comentários. Vou pôr um comentário. É necessário contratar técnicos. Então eu faço guardar e continuar. E vou avançar aqui, olhem aqui. Já avancei aqui para os responsáveis pela emergência. Receberam formação adequada? Não. Reparem aqui uma coisa. Aqui a diferença. Os outros, eu tinha que decidir qual era a prioridade. Eu tinha é elevada. Disse nos dois anteriores. Aqui, quando eu pus não, a resposta da ferramenta diz a avaliação do risco foi efetuada automaticamente pela ferramenta. Ou seja, já não têm que atribuir a prioridade. E normalmente isto acontece quando ela é elevada. Aqui têm na mesma os recursos, as referências, ligações, se for caso disso, e comentários. Os deveres dos técnicos de emergência estão definidos por escrito? Não, não estão. Então, qual é? Qual é a prioridade? Bem, isto vamos dizer que é médio. Aqui nos recursos, temos aqui os recursos que dizem a obrigatoriedade desta medida e guardar e continuar. Existem saídas de emergência em número suficiente? Não, não existem. Qual é a prioridade deste risco? Isto é elevado. Guardar e continuar. Continuava aqui esta análise toda. Aqui assim dizia, as estão assinaladas e não se encontram obstruídas. Sim, é verdade, elas não se encontram obstruídas. Portanto, eu aqui, se eu ponho sim, é pacífico, já não sou obrigado a colocar mais nada. Aqui posso eventualmente pôr no comentário aqui, ok, as que existem estão assinaladas, faltam eu identifiquei que faltavam no número anterior, mas as que existem estão bem assinaladas. Então, se for esse o caso, eu ponho que sim e guardo e continuo. Existem plantas de emergência e por aí fora. Agora, eu não vou fazer mais. Vou ficar por aqui. Já perceberam que têm que seguir e ir guardando e continuando ao longo do documento. Reparem que vão ser feitas muitas perguntas. Aqui, assim, no risco de incêndio, vão ter que responder aqui, vão ler este texto e vão responder a estas perguntas. Na organização dos locais de trabalho, isto é ótimo para vocês aprenderem como é que os locais de trabalho devem estar organizados, o aspecto, então, cada item tem sub-itens, o interior das instalações tem que estar limpo, por aí fora. Aqui os requisitos para a organização dos locais de trabalho, aqui os refeitórios e outras instalações,
E então, cada item tem subitens. E estes subitens respondem sim ou não. E quando respondem em não, podem e devem acrescentar outros comentários. Primeiro atribuir uma prioridade e depois acrescentar comentários. Finalmente, nós preenchemos isto tudo, mas preencher isto tudo e temos riscos adicionados por si. Adicionar um risco. Vamos então imaginar que um risco que eu identifiquei, por exemplo, a minha empresa, a entrada da minha empresa tem umas portas de vidro e há o risco das pessoas não se aperceberem que a porta está fechada, por o vidro estar muito bem lavado, é transparente, e é um acidente que acontece, eu já vi acontecer, e a pessoa não repara que existe um vidro e bate no vidro e pode partir e pode até cortar-se toda. Então, o risco que é embater da empresa, o risco é aceitável? Não é aceitável? Não. Qual é a prioridade deste risco? Eu vou dizer que é elevada. Aqui, reparem, aqui na informação eu até posso fazer o upload, posso carregar uma imagem. Eu vou fazer isso, vou carregar uma imagem da porta da empresa. A porta da empresa é esta. Reparem que, não havendo aqui nenhum sinal no vidro, as pessoas podem pensar que não existe porta sequer. E partir, e entrar e ficarem, e magoarem-se seriamente, não é? Então, eu vou dizer mesmo isso. Até podem pôr uma sugestão. Aqui, se eu quisesse adicionar um outro risco, adicionava, guardar este e adicionar outro por mim. Reparem que ele foi criado, aqui um 0.1, que foi além de todos estes riscos, foi um risco que eu criei, e vou guardar e acabar. E quando eu faço guardar e acabar, eu posso agora sair e voltar a entrar na ferramenta Oura. E a vantagem de eu ir guardando todo o trabalho é que eu não tenho que fazer tudo num dia, este trabalho todo num dia. Eu vou fazendo. Aliás, nem é bom que se faça tudo de repente, porque isto pressupõe que eu observe a empresa, que vá aos vários locais da empresa e que vou levantando todos estes riscos. E que envolva os trabalhadores. É importantíssimo envolver, nesta análise de risco, os colaboradores da empresa e todos os trabalhadores e funcionários. Se eu posso, então, imaginem que eu não quero continuar mais hoje, eu saio da sessão, e para voltar a entrar, então vou ter que voltar a fazer login aqui. Login. Porque eu já me registrei. Já não me quero registrar outra vez. Eu vou recuperar o trabalho que eu já fiz. Então, login. Foi este o e-mail que eu dei. Escrevo aqui a palavra passe, que também é esta. Aliás, eu tinha guardado. Faço login. E faço aqui outra vez concordar e continuar. E tenho aqui a minha avaliação de risco. Por curiosidade, eu posso agora criar uma outra avaliação de risco. A que nós estamos a fazer é esta genérica. Genérica porque dá para tudo. Eu preferi fazer esta genérica, que é que estamos a fazer, porque é uma que dá para as mais variadas situações. Mas há específicas para a agricultura, para quem trabalha em cabeleireiros, para cortumes, para estas, né, já falei, para produtos hortofrutícolas, por aí fora. E estas são as que existem em língua portuguesa, porque este projeto Oura é um projeto europeu de avaliação de risco, em que vários países contribuem com várias áreas, e Portugal contribuiu com estas áreas. E esta é que estamos a fazer, esta da genérica. Então, vamos continuar com a minha avaliação de risco. Vamos voltar a ela. Eu clico outra vez nela e reparem que eu estou a recuperar os dados que já tinha introduzido. Aqui, iniciar, não se assustem, o iniciar é reiniciar, no fundo, porque eu já iniciei.
então eu aqui vou outra vez reiniciar a identificação de perigos e clico aqui. Quando eu faço seguinte, reparem que, e outra vez seguinte, reparem que tudo o que eu fiz já está guardado. Eu já tinha feito isto. E reparem também que nesta navegação, nesta janela de navegação, existem itens, subitens com um X, quer dizer que eu respondi não, e outros com um Vzinho, com um visto, quer dizer que eu respondi sim. Sim, está tudo bem. O não é que eu vou ter que fazer alguma coisa por isso. E o fazer alguma coisa por isso é uma segunda fase deste trabalho, que é criar um plano de ação. Para já, o que nós vamos fazer agora, vamos supor que você já tem estas respostas todas, feitas ao longo do tempo, e querem imprimir a avaliação de risco, que no fundo um dos documentos que é para entregar na empresa, um dos documentos que é para entregar nesta atividade 31 é a avaliação de risco. Então como é que eu faço? Então vou aqui à empresa, clico aqui nesta avaliação de risco e vou outra vez ao iniciar. Reparem que há aqui um botão que diz: pode imprimir os conteúdos desta ferramenta. É isso mesmo que eu quero. E quando eu faço isto, tenho o trabalho feito. Este trabalho de avaliação de risco é eu clicar no pode imprimir. O pode imprimir, reparem que ele vai aqui abrir uma janela em que eu vou guardar um documento. É um docx, ele vai abrir em Word depois, com o nome que eu lhe dei. Relatório de identificação de João Mateus, empresa Quebra Canelas S.A. Guardar. E agora vou guardar vou aqui escolher um sítio onde eu vou guardar. Eu tenho aqui segurança e higiene no trabalho. Eu vou guardar aqui vou guardar em trabalhos. Aqui. Guardar. Pronto. E o relatório, olhem só, o relatório está aqui, veio nesta janela. Eu posso até abrir, mostrar numa pasta. Reparem que ele ficou aqui guardado. Ok? Então, eu já cliquei, ele está a abrir no Word. Ele vai abrir o Word porque eu cliquei aqui nesta janela. Eu também podia ir à própria, ao explorador do Windows e clicar 2 vezes em relatório de identificação. Ele abria. Mas ele está ali a abrir e, portanto, vamos esperar. Ele já abriu e reparem que criou um documento, um Word. Eu posso aqui ativar a edição. E reparem que tudo o que vem neste documento foi o caminho que eu segui na ferramenta. Reparem, existe um plano de emergência interna aqui. E aqui não existe um plano de... Porque eu escrevi não, lembram-se? Eu disse não existe. E depois tem aqui a explicação porque é que tem que existir um plano de emergência interno. E depois, olhem aqui em baixo. Há aqui um comentário. Devemos escrever com urgência o PEI para prevenir acidentes. Lembram-se quando eu escrevi isto? Ele incluiu neste documento o meu comentário. E aqui também, não existem técnicos, porque eu respondi não a esta pergunta. Então, não existem técnicos. E está aqui o comentário que eu escrevi. É necessário contratar técnicos. E a ferramenta faz isto automaticamente. Ou seja, vocês não vão ter que ter muito trabalho para fazer isto. Só que este documento é altamente valioso. É altamente valioso porque criou um documento em Word com todos aqueles pontos. Desde o 1 até ao 10 e mais. Lembram-se daquele adicionado por si? Ele há de estar aqui em baixo. Olha aqui. Embater na porta de vida da empresa. As pessoas podem não reparar na porta de vida e bater contra ela. A porta deverá ser sinalizada. Lembram-se que eu introduzi este risco? E, como eu ainda não fiz, reparem, neste exemplo, eu não respondi a todos, só respondi a alguns do 1.1.1. Mas quando vocês fizerem tudo isto, vão ter aqui comentários vossos para cada um destes itens.
continuam a ter a informação, a legislação e os filmes e outras ligações úteis, e têm também os vossos comentários, que são valiosíssimos, porque isso já indicia como é que vocês querem resolver o problema. Pronto, então, está produzido o primeiro documento, que é o relatório de identificação de risco. Ok? Então, agora vamos para a segunda parte do trabalho, que é identificarmos riscos e agora temos que fazer um plano de ação. A boa notícia também é que, também para o plano de ação, o documento é gerado automaticamente. Vamos ver então como é que isto se faz. Vamos aqui à ferramenta e vamos então a plano de ação. Plano de ação. Reparem que no plano de ação, agora, quando eu disse que não existe um plano de emergência interno, que não existem técnicos, então vamos criar um plano de ação para dar resposta a estas faltas. Ok? Por favor, leiam sempre o texto correspondente. Após a avaliação de riscos, é necessário criar um plano de ação para gerir os riscos, eliminá-los, se for caso disso, ou então mitigá-los. E continua. Para eliminar ou reduzir os riscos, necessita determinar que medidas de prevenção ou de proteção devem ser tomadas. Depois, considerações. O risco pode ser evitado, pode ser totalmente eliminado, por aí fora. Então, leem isto e vamos criar o plano de ação, que é isso que nos interessa agora. Lembram-se que eu disse que não existe um plano de emergência interno e até atribuí disse que a prioridade era elevada. Ok. Então, abordagem para eliminar os riscos. Escrever. Ações específicas. Nível de competência. Vamos dizer que é necessária formação. Quem é o responsável? Sou eu. João Mateus. Ou então vocês indicam o responsável na empresa para colmatar este risco. Orçamento. Vamos pôr aqui um número. 10.000 meticais. Isto é um número indicativo, podem não pôr nada, mas esta caixa também só aceita números. A planear o início. Aqui é muito interessante porque eu consigo, quando clico, abre-me um calendário em que eu digo, ok, vamos iniciar hoje e o planear o fim, bem, até a próxima segunda-feira, dia 25. Guardar e continuar. Agora, não existem técnicos. Agora vai bater, neste plano, ele vai bater em todos os nãos. Aqui. Não existem técnicos. Então, eu iria saber mais sobre este risco. Portanto, isto é a informação que já existia no outro. E colocar aqui também informações. Faço guardar e continuar, por aí fora. Respondendo sempre, não é? Agora não estou a entrar em cada um deles. Vamos aqui aos riscos e indicar. Olhem só. Neste plano da ação, até o risco indicado por mim, que foi aquele... Lembram-se de eu ter feito aquele upload daquela foto? Ela está aqui. Ela veio para aqui. Ok? Quando eu clico nela, ela dá-me nota disso. Vou voltar para trás. Vou aqui... Eu estava aqui no risco de adicionados por si. E agora abordagem para eliminar os riscos. Assinalar a janela. Com autocolantes. Nível de competência. Mínimo. Vamos supor que é a Inês Contreiras. A responsável da empresa. O orçamento. Um orçamento para pôr autocolantes. Vamos supor que anda em 2.000 meticais. A planear o início, este é mais rápido, e a planear o fim, eu ponho isto rapidamente. Até porque, quanto mais rápido eu fizer isto, menos acidentes podem surgir. Faço guardar e continuar. E pronto, cheguei ao fim. Agora que acabou de avaliar, avaliar os riscos, um documento, e ter criado um plano de ação, que é este documento, pode criar um relatório que lista todos os seus resultados. Pode, se pretendido, adicionar alguns comentários extra que devem ser incluídos neste relatório no campo abaixo. Entregar esta avaliação. Faço guardar e continuar. E agora ele diz, está quase a imprimir o relatório.
vamos completar o formulário e ele pergunta país. E vou selecionar Moçambique. Basta eu clicar aqui nesta janela e escrevo letra M. Ele aparece aqui logo. Moçambique. A minha empresa tem, vamos supor, entre 50 a 249 trabalhadores. A avaliação de riscos foi realizada pela própria equipa. Fui eu mais uns quantos. Através de que meio entrou em contacto com esta ferramenta? Vamos dizer que por outro meio. Foi em contexto de formação desta formação, não foi? Os trabalhadores, isto é importantíssimo, os trabalhadores foram convidados a participar na avaliação de riscos. Eu já vos tinha falado nisto há pouco. Temos sempre que envolver os trabalhadores. Aliás, eles têm que assinar até, o representante dos trabalhadores deverá assinar este documento. Considera a ferramenta OIRA útil para a sua atividade? Eu considerei muito útil. Recomendaria a ferramenta OIRA a outra empresa do seu setor? Eu recomendaria. Mas podem ignorar este passo, ok? Mas, já que estamos aqui, vamos fazer isto. Guardar e continuar. Então, ele agora diz, descarregue e imprima o seu relatório. Guarde o seu relatório no seu computador e imprima-o. Então, vamos ver. Então, este relatório é a avaliação de riscos que acabamos de fazer. E, reparem que é importante ler aqui este texto. Guarde o relatório no seu computador e imprima-o. Pode igualmente modificá-lo ou adicionar mais informações. Ou seja, podemos sempre voltar à ferramenta para adicionar mais riscos e mais a forma de tratar esses riscos que nós identificamos. Utilizar o relatório para evidenciar junto das entidades competentes a avaliação de riscos efetuada. Isto é muito importante para efeitos legais. Quando há um acidente de trabalho, a prova de que foi feita uma avaliação de risco e que o risco foi convenientemente tratado. Ler isto com atenção. Então, nós, neste quadro, temos 4 documentos que podemos fazer download. O relatório é o relatório do plano de ação que acabamos de fazer. Então, quando nós clicamos em relatório, o que vai acontecer é que vai fazer download de um documento Word. Plano de ação João Mateus. Foi o que acabamos de fazer. Nós já tínhamos o relatório de identificação de riscos, mas, apesar aqui na ferramenta também chamar relatório, o que nós estamos de facto a fazer é aguardar o plano de ação que faz frente aos riscos já levantados. Agora, temos outros documentos que podemos e devemos fazer download. Temos aqui um plano de ação em formato Excel que é utilizado para a gestão dos riscos existentes no local de trabalho. Lembram-se que neste plano de ação eu incluí timings, datas e pessoas responsáveis. Então este Excel vai sistematizar tudo isso numa folha de cálculo. Vamos explorá-la a seguir. Então vou fazer também o download deste plano de ação e vou guardá-la no mesmo sítio. Aqui este documento é da visão geral dos riscos. Ele diz para que é que serve o documento, tal como os outros, qual é o formato, e que contém um quadro geral dos perigos identificados. É utilizado para transmitir informações às pessoas interessadas e determinar se os riscos ou as medidas são tratados devidamente. Vamos fazer o download. É um PDF, neste caso. Um PDF ele vai abrir numa janela à parte. Eu só vou ter que tomar o cuidado de, neste iconezinho, clicar em transferir. E então eu vou guardá-lo no mesmo sítio. Guardo. Finalmente, há um terceiro documento, que é visão geral das medidas. Uma coisa é a visão geral dos riscos. E depois eles diferenciam de visão geral das medidas, que também é um formato PDF, e serve para transmitir informações às partes interessadas, às pessoas interessadas, monitorizar as medidas a serem implementadas nos próximos 3 meses. Vamos ver como. Então vamos fazer o download e reparem que o quadro é relativamente diferente. O layout dele já aparece nos 3 meses seguintes, ou seja, temos em novembro, dezembro, janeiro.
como é que eu estou a planear resolver aqueles riscos. Vou fazer também aqui o download. Vou guardá-lo. Ele aqui está a guardar com o mesmo nome, mas são coisas diferentes. Ele põe entre parênteses 1 para não ser com o mesmo nome. Mas isto é automático, não se preocupem com isso. E pronto, eu tenho tudo isto guardado. Reparem no valor que isto tem para uma empresa. No valor, nas vidas que isto pode poupar. É de facto uma ferramenta muito boa. Eu agora vou voltar aqui e daqui é tudo da ferramenta. Eu posso ainda clicar em estado e ver em relação à avaliação, em relação ao plano de ação, o que é que eu já tratei, os riscos que eu já tratei e os que faltam tratar. Olhem aqui. A organização dos locais de tratar. Tenho 29 sem resposta. Pois, eu só fiz aquele de exemplo, não é? Eu só fiz estes. Aqui assim, os iniciais. Não existe plano de emergência interno, não existem técnicos suficientes para dar resposta à emergência e por aí fora. Então, eu indo aqui para baixo, todos eles, eu, como disse, só dei resposta aqui aos primeiros, mas quando vocês tiverem tudo isto preenchido, tudo isto já estará, em vez de ser sem resposta, já aparece uma graduação com não tem nenhum risco, tem um risco com medidas e depois tem 4 riscos que não identifiquem nenhuma medida para eles. E quando eu fizer isto para todos, vai aparecer para todos a maneira como eu estou a tratar esses riscos. Finalmente, há aqui o risco que eu adicionei, que é de embater na porta de vidro da empresa. E pronto. Em relação à ferramenta é tudo. Eu posso deixá-la sair da sessão e agora vamos analisar os documentos que acabamos de fazer download. Então, para isso, eu vou aqui ao meu explorador do Windows e tenho aqui um deles foi o plano de ação. Ora, em baixo está este documento, era o que já tínhamos, que é da avaliação de risco. E agora temos este documento novo, que é o plano de ação. E para entregar é este documento, para entregar na plataforma é este documento e este. Vou fazer ativar a edição. E reparem que no plano de ação todos os riscos que eu identifiquei estão aqui espelhados. E em relação ao facto de não existir um plano de emergência interno, que é logo o primeiro, que eu disse que era um risco de prioridade elevada, disse também quais são as medidas que eu tenciono fazer para acabar com este risco. E mesmo quem é o responsável, qual é o orçamento e qual é o timing. 19 de novembro, que é hoje, até o fim, até 25 de novembro tem que ter isto feito. E depois eu só adicionei mais um risco. Foi aquele de embater na porta de vidro da empresa. Quer dizer, só tratei, eu adicionei mais riscos do que esses na avaliação de riscos, neste documento. Eu acrescentei, mas o plano de ação é, para os riscos que eu levantei, é quais os que aqui estão a ser tratados. E de facto só riscos que foram identificados, avaliados e têm plano de ação. Porque há riscos que foram a seguir, riscos que foram identificados, mas não têm plano de ação. Não têm. Eu identifiquei aqui mais riscos, mas não fiz nenhum plano de ação. E depois, a seguir a estes, ainda há riscos, problemas que ficaram parados, ou seja, que eu parei a minha análise, porque não fiz mais, não é? E ainda têm que ser tratados. E, portanto, se nós, aqui quando responderem a todos aqueles itens, vão ter resposta para isto tudo. No final do documento, reparem aqui numa coisa interessante, que em relação à consulta aos trabalhadores, que eu vos falei há pouco, os trabalhadores devem ser tomados em conta. É claro que isto é um trabalho de âmbito académico. Eu não preciso, para fazer este trabalho, de ir à empresa real, até posso fazer numa empresa fictícia, como eu fiz. Mas isto, no real,
a comissão de trabalhadores, o seu responsável, tem que ser incluída neste plano de ação de mitigação dos riscos, até por medidas legais. E, em nome do empregador, isto posso ser eu a assinar, ou a pessoa que faz a análise. O outro documento que nós temos aqui é o calendário. Lembram-se de um Excel? Eu falei-vos de um Excel. É este Excel. Calendário que diz respeito ao calendário dos riscos que eu planeio tratar no imediato. Que eram dois. Era do Pay e um risco adicionado por mim. Vamos lá ver o que é que o Excel diz. O Excel há daqui. Reparem, isto aqui, eu vou aqui tiver a edição. Está aqui, o formato não é os melhores, mas se eu der aqui alguma formatação, vejo que há dois riscos aqui. Não existe um plano de emergência interno e embater na porta de vidro da empresa. Qual é a medida? Qual é a prioridade? Elevada. Qual é a data de início? Qual é a data limite? Quem é o responsável? Quanto é o orçamento? Aqui até eu podia não atribuir orçamento nenhum. Qual é o número do risco em questão? Este é o 1.1.1 e este era um risco adicionado por mim. Era o 0.1. Qual é a secção? E depois alguns comentários. Às vezes esta formatação não é a melhor, mas assim já fica com melhor aspecto. Reparem que eu agora tendo várias medidas, tenho aqui um Excel, que é uma folha de trabalho, que me permite planificar no tempo e atribuir responsabilidades e orçamentos e tudo identificado para tratar dos meus riscos. Dois outros documentos são dois PDFs, lembram-se? Dois PDFs que fizemos. Um deles, este, que é uma visão geral dos riscos, que serve para transmitir informações às pessoas interessadas. Ou seja, ele tem aqui, no fundo, que riscos é que foram tratados até agora. Depois, para todas as outras, eu não fiz mais nada. Ou seja, 29 riscos possíveis eu não respondi. Portanto, este é um documento que ainda vem muito vazio. Em relação ao outro PDF que eu vos falei, este PDF tem os timings, não é? Dos riscos que eu levantei para tratar. Nos próximos 3 meses vem qual é o mês em que eu vou tratar disto. E para ambos é o mês corrente, é o mês de novembro. E pronto, este é o documento mesmo, só tem uma página, porque este diz respeito só às medidas que vão ser implementadas nos próximos meses. Reparem também que isto é uma maneira muito rápida de darem a um responsável o ponto corrente da situação. O que é que eu estou a fazer? O que é que eu quero que submetam na plataforma? O que eu quero que submetam na plataforma são são dois words, que é o plano de ação e o relatório de identificação. Se quiserem também acrescentar estes dois PDFs e o calendário, então para entregarem o trabalho, nós estamos aqui na página de GSSO, na atividade 31. Então, para entregarem o trabalho, vamos aqui à atividade 31 e perto desta mãozinha está a possibilidade de clicarem para entregar. Então, vamos fazer scroll down, vamos aqui para baixo. Aqui está o enunciado do trabalho que nós já lemos. E depois aqui há de haver aqui um botão que é entregar trabalho. Então, o que vai pedir é para arrastar os ficheiros para carregá-los na plataforma. E nós podemos entregar aqui até 5 ficheiros. Que ficheiros é que são esses? No fundo, são estes ficheiros que nós vemos aqui. Nós temos o que é mesmo fundamental vocês entregarem, obrigatório, é o relatório de identificação de riscos, a primeira parte que nós fizemos, e o plano de ação. E depois, também, o calendário, opcional, em Excel, e estes dois PDFs, que já vimos o que é que era. Então, para nós enviarmos todos de uma só vez, o que é que vamos fazer? Temos aqui esta janela do explorador, eu vou chegá-la um bocadinho para o lado,
e vou clicar no primeiro até o último e carrego no Shift para selecionar todos. Depois clico com o botão esquerdo do rato e com o botão esquerdo do rato para baixo vou arrastá-los e largo-os naquela zona. E o que é que ele está a fazer? Está a carregar automaticamente todos os fecheiros que eu arrastei. No final, eu só tenho que guardar alterações. E pronto, esta é a minha submissão. E eu depois vou ver o que é que cada um fez. Guardar alterações no final, não esquecer. E aqui temos a submissão feita. Eu entreguei o plano de ação, o relatório, identifiquei o plano de ação. Estes dois Words é que eram mesmo obrigatórios. E o Excel e os dois PDFs são facultativos. Mas já que fizeram o trabalho até aqui, terão todo o interesse para melhoria, para ter uma nota melhor, de entregar tudo. E pronto, foi uma explicação algo demorada, mas terão aqui, com certeza, uma ferramenta que será muito útil de uma maneira geral em gestão de recursos humanos, porque a segurança e saúde no trabalho está sempre presente onde haja recursos humanos. E daí a importância desta disciplina na vossa carreira e neste vosso mestrado. Muito obrigado pela vossa atenção e até breve.